Olá, minha gente, voltamos a falar do nosso texto extraordinário da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Paulo está tratando agora do estado de transição, do estado quando era menino, agora sou adulto e quando vier o que é perfeito. São essas três fases etárias, diríamos assim, da vida espiritual. E Paulo está falando que a única maneira da gente começar a ser adulto é quando a gente ama com amor ágape. E seremos, a partir depois de adulto, num estado de perfeição, que é estar com Cristo, na glória, no pleno conhecimento e na plena sabedoria. Olha o que ele diz no versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando Paulo estava falando sobre falar como menino, ele estava dizendo sobre aquele problema da sabedoria, do conhecimento dos gregos, lembra? Quando eu era menino, diz Paulo, eu não só falava como menino, mas eu também me sentia como menino. É incrível, vocês já perceberam, a variação de humor de uma criança. E mesmo dos sintomas físicos, por exemplo, a criança está com febre agora e à tarde ela está boa, adulto não. E a criança está sorrindo, ela está chorando agora, quando você dá alguma coisa para ela, logo depois ela está rindo. Porque as crianças variam o humor e até os sintomas fisiológicos. Paulo estava dizendo que quando ele era menino, no sentido agora espiritual, estou jogando numa outra dimensão, ele também sentia como menino. Ele era realmente um menino. O que caracteriza um menino? Quando eu falo de sintomas que mudam e de humores que mudam, eu estou falando de instabilidade. As crianças são instáveis por elas mesmas, por situações psicológicas, emocionais e físicas. Mas nós não podemos ser assim na vida espiritual. Como saímos de um estado menil, né, pueril, de criança, de sentir-se como criança, para um estado de adulto, quando eu sinto manuseado ou monitorado pelo amor ágape. Quando o amor ágape conduz o meu sentimento, eu me torno adulto. Porque o amor ágape não é instável, ele é sempre constante. Qual é a constância do ágape? É dar, é se entregar, é estender a mão sem esperar absolutamente nada em troca. Então, o que caracteriza o menino, diz Paulo, é a instabilidade. Então, Paulo fala agora de um tempo de transição. Ele está dizendo, quando eu era menino, eu falava como, agora eu sou adulto. Eu desisti das coisas de menino. É nesse estado de transição é que os crentes maduros, não perfeitos, vivem, transitando, que já saiu do estado infantil para o estado agora de adulto, para chegar no estado daquilo que é perfeito. Ainda não chegamos no que é perfeito. E certamente não chegaremos aqui, mas estamos caminhando para lá. Paulo chama os irmãos de Corinto, aqui mesmo, no capítulo 3, versículo 1, de crianças. Por que eram crianças? Porque eles falavam como crianças, sentiam como crianças, e então eles não tinham uma maturidade espiritual. Quando que é a idade perfeita? Quando eu sou criança? Quando eu sou adulto? Não, é quando eu entrar no estágio do que é perfeito. Quando eu viver na plenitude de Cristo, com Cristo, no lugar onde Ele está, nesse outro lugar. Quando Paulo dizia, quando eu era criança, eu sentia como criança. A palavra sentir aí não é a palavra sentimento, de patos, de patologia, de doença, ou de humor, ou de natureza, de sensação humana. Paulo está falando de uma coisa mental. Quando eu era criança, eu pensava, eu tinha maneira de pensar como criança, eu tinha formas de opinião, é a palavra fronel que Paulo usa e não é a palavra patos. Paulo está dizendo, quando eu era criança, eu tinha maneira de pensar como criança, eu tinha um hábito de pensar como criança, eu tinha uma forma de opinião de criança, eu fazia especulações como criança. Paulo está fazendo uma crítica aos dons espirituais, porque os irmãos lá em Corinto não se esgotavam nos seus dons. Eles eram meninos como pensavam, meninos como faziam opiniões, meninos como faziam especulações. Paulo dizia, eu já sou adulto e não faço mais isso. Que bacana sentir
com o amor de Deus. Que Deus te abençoe e que amanhã a gente se encontre. Um grande abraço.